Olá, meu nome é Jales, eu sou médico psiquiatra. Estamos dando continuidade aqui a uma série de vídeos sobre por que eu não melhoro da minha depressão. E aqui, acho que é o principal conceito, né? Acho que as pessoas podem esperar bastante sobre vídeos sobre tratamento, mas acho que o principal conceito é como considerar uma recuperação plena, como considerar que houve uma recuperação funcional. Então aqui, ó, fatores sociais, não eficácia de medicamentos, tolerância e adesão ao tratamento. Por que é importante, né? O objetivo final do tratamento na depressão é a recuperação funcional. Deve ser o alívio além dos sintomas, né? Ter um funcionamento melhorado, melhor qualidade de vida e menor probabilidade de recaída. Isso aqui muitas vezes é esquecido, né, pelos pacientes, principalmente, porque há uma tendência dos pacientes a não gostarem, claro, né? Todo mundo não gosta de fazer tratamento medicamentoso. Mas como é que seria isso? Veja bem, os pacientes que não atingem a recuperação funcional, né, são o que a gente chama de respondedores parciais. São pacientes que tiveram uma resposta após a terapia com antidepressivos, mas que ainda têm sintomas de depressão e não apresentam mais sinais de melhora após um longo período de tratamento. Ou seja, houve alguma melhora, mas não se recuperou totalmente, e aí fica com uma melhora parcial. Veja bem, que considerando o curso da depressão, se o paciente está sem depressão, né, no início, e aí começa a entrar numa gravidade de sintomas, depois progride para a síndrome depressiva, né, quando ocorre o diagnóstico, e inicia-se uma fase aguda do tratamento. A partir do momento em que o paciente a intensidade dos sintomas já é quase igual como era antes, né, o funcionamento dele era antes, a gente considera que houve uma resposta ao tratamento, houve uma melhora, né, uma recuperação parcial. Depois de um período de 6 meses em resposta total, a gente considera que houve uma remissão. E a recuperação após 6 meses da remissão total dos sintomas. Então, tem a fase aguda do tratamento, de continuação e de manutenção. Lembrando que durante esses períodos podem haver recaídas, que os relapses, e as recorrências, quando a doença entrou em recuperação e você tem um novo episódio depressivo. Pacientes com sintomas residuais, né, têm recaídas mais cedo e em maior taxa do que pacientes sem sintomas residuais. Vamos ver aqui a proporção de pacientes com sintomas residuais. Após o período aqui, 0, né, 6 meses, 11 de tratamento, a proporção de pacientes que têm uma recaída, e aqui a porcentagem de pacientes que têm recaída, né, quando não tem sintomas residuais. Então, veja, se há um sintoma residual, a possibilidade de recaída é muito maior. Ou seja, de 0 a 100%, aqui em torno de 60% de recaída, quem tem sintoma residual, e menos de 20% pacientes que não têm sintomas residuais. E quais são os sintomas residuais que podem levar a uma recaída mais rápida? Já vimos que é uma possibilidade 5 vezes maior, e o tempo, ou seja, a recidiva da doença, a recaída, né, de pacientes que têm sintomas visuais, demora até 33 semanas. É o tempo médio, né? Para quem não tem, pacientes que ficam assintomáticos, somente depois de 180 semanas, ou seja, aqui se a gente dividir 33 semanas por 12, vai dar mais ou menos 3 meses, e aqui 180 dividido por 12, vai dar mais de 10 meses. Então, pacientes que têm ainda sintomas residuais recaem com mais frequência e ainda mais rápido. Um curso crônico da doença, como é que acontece? Pacientes que começam a cronificar, ficar com a depressão crônica. Paciente que tem sintomas residuais e os assintomáticos. A porcentagem de assintomáticos, né, muito maior do que quem tem sintomas residuais. E aí, quem tem sintomas residuais aqui, 38%, e os que se tornam assintomáticos, só 8%. Quem fica com a depressão menor ou uma distimia, né, 18% do que ficam com sintomas residuais e 8% só os que se tornaram assintomáticos, e quem tem a depressão crônica, só 5% dos que ficaram assintomáticos, mas 11% dos que tinham sintomas residuais nos próximos 2 meses que iniciou o tratamento. Vamos ver aqui os que também atingem a remissão completa, né? Recupera-se, 81% deles recupera-se, né, do funcionamento no trabalho, 81% recupera-se, né, do funcionamento no casamento, e 94% recupera-se, né, das suas funções como pais.
E quem tem sintomas residuais diminui 42%, recupera-se 44% no casamento, mas em relação a ser pai e mãe, ainda tem uma boa recuperação. E os sintomas cognitivos, que são tão comuns, né? Vamos ver como é que fica a estatística desses sintomas. Por exemplo, antes do tratamento e depois do tratamento. Antes do tratamento, quem tem insônia noturna, né, severa ou grave, antes do tratamento e depois do tratamento, diminuição da concentração antes do tratamento e depois do tratamento, e a diferença de ideação suicida de antes para depois, e aqui em quem tem uma autoestima muito negativa também, antes e depois do tratamento. Veja como é comum a presença de diminuição de concentração, dificuldade de tomada de decisão, problemas no sono, como sintomas residuais, que são comuns no tratamento da depressão. Os sintomas cognitivos persistem quando os pacientes estão em remissão ainda. Veja aqui, né? Aqui são escalas onde se avalia a função executiva, memória e atenção. E aqui, quanto mais para cá, né, essa seta maior, é o prejuízo em relação aos controles. Então, vejo que as funções cognitivas, elas ultrapassam a barreira, né, do que seria o estatisticamente significativo, e em vários testes de função executiva, memória e atenção. Vocês vão entender um pouco melhor o que seria essa função executiva, se vocês lembrarem sobre a capacidade do paciente em planejar e executar tarefas, e da motivação, de iniciar tarefas. Então, aquela lassidão, a dificuldade de iniciar as tarefas do dia, dificuldade de se concentrar, de memorizar, de ler livros, assistir televisão, de lembrar o nome de pessoas, né? De manter a atenção durante uma conversa mesmo. Todas essas funções são medidas através de testes. Então, existe um grande número de pessoas que experimentam apenas uma resposta parcial e, portanto, não atingem recuperação funcional. Elas continuam a experimentar sintomas angustiantes e têm a qualidade de vida significativamente prejudicada. Elas correm maior risco de recaída e experimentam um curso mais crônico da doença. Os principais sintomas residuais são os sintomas físicos, né, de cansaço, falta de energia, alterações de uso de sono, de humor, que seria não experimentar prazer mais em atividades que antes experimentavam, e os sintomas cognitivos, como eu falei, de planejamento, de execução de tarefas, né, de processamento de informações. E entre os sintomas residuais, os problemas cognitivos parecem ser os mais prevalentes com tamanhos de efeito clinicamente relevantes, ou seja, eles impactam muito mais nas dificuldades dos pacientes. Quais seriam os desafios na recuperação funcional, né? As grandes barreiras, né, para a gente alcançar a recuperação é o problema da doença mesmo ser crônica, ela poder cronificar, e de ter várias recaídas, querendo ou não, apesar ou não de um tratamento. Mas o grande desafio é a gente diminuir a duração do episódio atual. Então, hoje a gente já pode fazer modificações no tratamento a cada 2 semanas. O que antes era a cada 12 semanas, 3 meses, né? Hoje já se indica fazer mudanças de tratamento a cada 2 semanas. A presença de comorbidades, como, por exemplo, a ansiedade ou os transtornos de personalidade. Na verdade, aqui eu quero dizer transtorno de personalidade, até os traços de personalidade. Se a pessoa tinha alguns comportamentos mais rígidos, né, quando começa o processo depressivo, isso piora, e aí isso também é um problema no tratamento. Pacientes que têm sintomas dolorosos, os que já vêm de maus tratos na infância, né, o neuroticismo do paciente, quanto mais neurótico, né, quanto mais também uso indevido de substâncias, como até medicações ou drogas e eventos de vida estressantes, que a gente já falou até sobre perda de emprego, problema de relacionamentos. Então, o que seria uma resposta inadequada ou parcial ao tratamento com antidepressivo de primeira linha, né? Então, metade dos pacientes não respondem ao primeiro antidepressivo, então 37% respondem apenas depois do primeiro trial, né? Primeiro ensaio clínico, primeiro remédio que ele usou, e 67% respondem depois de 3 medicações, né, de 3 tentativas de mudança de remédio. Poucos adultos experimentam uma sintomatologia, uma remissão total da sintomatologia entre os episódios depressivos, então é muito comum a presença de sintomas residuais e perda de funcionamento, como essas que eu falei, da cognição, até física ou mesmo social, e há uma recorrência alta entre 40% a 85%, dependendo da população estudada.
E aí a gente tem uma resposta inadequada aos antidepressivos inibidores da recaptação de serotonina, e isso aumenta o risco de recidiva da doença e de recaída. Se um paciente não respondeu adequadamente ao seu tratamento, nós devemos considerar, né, que o antidepressivo está na dose terapêutica adequada, né? O teste de tratamento tem duração suficiente, ou seja, já foi feito por um tempo adequado, a adesão foi satisfatória. Então, pacientes que não apresentam melhora de 3 a 4 semanas, a gente tem que otimizar esse tratamento, e é isso que os profissionais têm que entender, tanto os que tratam depressão, quanto os que acompanham pacientes com depressão no sistema público de saúde ou em outros sistemas de saúde. Aqui um outro problema, que são os pacientes que frequentemente interrompem o tratamento devido a eventos adversos, né? Por exemplo, um efeito colateral incômodo, e aí esses efeitos colaterais vão impedir de aumentar a dose do remédio, né? E aí mais chance ainda de voltar a ter recaída. Até um quarto dos pacientes continuam usando antidepressivos devido a efeitos colaterais difíceis de tolerar, e outros continuam com terapia antidepressiva, mas experimentam diminuição na qualidade de vida relativa aos efeitos colaterais. Isso é um grande problema que nós temos que enfrentar. Mas já temos vários modos de trabalhar isso com o paciente também. Isso é o que acontece na realidade, mas individualmente, para cada paciente, a gente pode otimizar esses tratamentos. Veja bem, um estudo aqui de 2004, mostrando 33% dos pacientes que interrompem o seu tratamento ao final de um período de 105 dias. E a principal razão são os efeitos colaterais da medicação, que são incômodos. Então, por exemplo, aqui, os inibidores da recaptação de serotonina, nós temos aí principalmente náusea, vômito, dor no estômago, dor na barriga, diarreia, alterações de pele, sudorese, agitação, ansiedade. Então, todos eles, vocês vão ver aqui, outra classe de remédios, como os inibidores da recaptação de serotonina, noradrenalina, dos tricíclicos, dos MAOs, e outros também. Então, sempre essa presença de efeitos colaterais tem que ser muito bem trabalhada com o paciente, para que isso não interfira no seu tratamento. E dentre vamos falar aqui sobre a diminuição da movimentação, na verdade, do desejo sexual e do funcionamento, como um efeito muito incômodo relacionado a esse tratamento. Então, experimenta mais ou menos mais de 1% tem um efeito grave, associado ao uso de remédios, e isso é o motivo de parar. 25% param durante os 3 meses, que iniciam o tratamento, e é o efeito comum, que é a principal causa de descontinuação. A diminuição do desejo sexual é o principal efeito que faz os pacientes, ao 47%, diminuírem. Sintomas gastrointestinais, mudanças de peso, insônia também, mas a mudança no desejo sexual ou na função sexual é o principal efeito colateral, e isso a gente tem que tentar escolher sempre as medicações que dão menos efeitos colaterais com relação à sexualidade. Então, se a gente pudesse apresentar aqui um gráfico de um grande desafio clínico, 60% dos adolescentes com episódio depressivo mostram remissão dentro de 1 ano, mas veja aqui, 50% a 70% dos pacientes remitidos sofrem de efeitos colaterais dentro de 5 anos ou de um novo episódio depressivo. Poucos adultos experimentam remissão sintomática e funcional completa, e 2/3 não têm resposta ao primeiro antidepressivo. Vejam que esses gráficos aqui, adolescente, melhora, nunca mais tem, mas alguns pacientes, por exemplo, tem um episódio depressivo, passa, tem outro menorzinho, passa, depois tem outro maior, e alguns ficam aqui, com sintomas ainda residuais. Bom, essa era a mensagem que eu queria passar sobre a recuperação funcional e sintomas residuais, que eu vou tratar no vídeo sobre o tratamento medicamentoso.